Paz, igreja. Como foi dito, meu nome é Anderson, sou pastor em Brasília, da Igreja Vivo por Ti. Me sinto muito honrado pelo convite. Queria apresentar minha esposa, Keila. Olha ela ali. Meu filho mais velho, Paulo, está do ladinho. Ele tem vergonha, por isso que ele não vai levantar. Deus possa abençoar. E oro para que, de alguma maneira, minha vida seja útil nas mãos dele para a edificação da sua. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, verso 1. Nesse último mês, Deus tem ferido o meu coração, no bom sentido da palavra, de uma maneira que eu não tenho experimentado nos últimos 20 anos, que é o tempo da minha conversão. Ele tem enchido meu coração de expectativa. O peso do temor, do retorno do Senhor, tem me incomodado positivamente todos os dias. Eu acordo e quero que seja naquele dia. E ele tem pesado no meu coração, dizendo, é hoje. E eu tenho dançado essa música, amém, é hoje. E o dia acaba e não acontece nada. E o outro dia começa e ele diz, é hoje. E eu digo, amém, é hoje. E eu danço aquela música. O dia acaba e nada. Mas por que o peso de temor? Porque o hoje de Deus talvez não seja imediato, mas a pergunta é, você está pronto? Porque o apóstolo Paulo disse que o hoje já era hoje 2000 anos atrás. Então, se o hoje de Deus, há 2000 anos atrás, era uma questão de extrema importância, extrema urgência, como deveria estar sendo a nossa relação de expectativa com Deus? Se fosse hoje mesmo, o hoje imediato e não o hoje processual, progressivo, você estaria pronto? É um encontro de terror ou é um encontro de amor? O quão a sua vida tem provado aquilo que você espera, aquilo que você aguarda? Sua vida prova o que você espera? Sua vida é a comprovação do que você tem aguardado? E ninguém melhor que o apóstolo Paulo para falar sobre essas profundas expectativas que nós devemos ter em Deus. E ele escreveu, capítulo 3, verso 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa ter razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos,
tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcance a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, nós cremos em Tua palavra e pedimos que ela alcance a nossa mente, o nosso coração e nosso estilo de vida para a Tua glória, em nome de Jesus. Esse é o estilo de vida de quem está aguardando alguém ou alguma coisa. Não existe expectativa sem prejuízo. O apóstolo diz que há um extremo, profundo, grandioso prejuízo em se relacionar com Jesus e aguardá-lo. O que você tem? O que você tem que julga ser demasiadamente precioso? Ao que você ama, que você não abre mão com tamanha facilidade. Talvez o que nós tenhamos nem se compara ao que esse homem tinha. Mas ele diz que quando a vida do Senhor encontra com a nossa, o resultado é exatamente isso. Nós passamos a viver em um estado de constante aleluia e de expectativa. Porque quando há essa junção, essa conexão, ele diz, eu tenho tudo por perda. Mas ele vai, não é só isso. Ele diz, eu considero tudo por perda por causa do conhecimento de Cristo Jesus. Então imagina, foi justamente esse homem que foi chamado para ser apóstolo, que escreveu em outro lugar, que em Jesus estão escondidos todos os tesouros que dizem respeito à ciência e à sabedoria. Então todo esse mistério da criação. Então vamos pensar nos planetas e nas galáxias. Então quando o indivíduo entra profundamente em seu relacionamento com o Criador, ele surta. Ele surta porque ele é subtraído em pensar nessa mente grandiosa e criativa que criou todas as coisas. Então você consegue explicar tudo que foi criado? Não. E ele diz, em Jesus estão escondidos todos esses tesouros da ciência e da sabedoria. Então ele não é uma simples pessoa. Por onde eu passo eu digo, o texto que mais causa impacto em minha vida, em minha fé, é Apocalipse capítulo 1. Não tem pregação que eu não possa citar aquilo, porque diz respeito a um discípulo que era muito íntimo de Jesus, alguém que caminhou de perto ao ponto de reclinar a cabeça no ombro de Cristo e dormir. Mas quando Jesus se apresenta a ele de uma forma total e não reduzida, porque Jesus Cristo é a redução de quem Deus é. O apóstolo Paulo diz que Jesus se esvaziou para caber em forma humana. Então Jesus, se você me permite a essa heresia pessoal, é uma amostra grátis de Deus, mas Deus não é homem, Deus se fez homem. Então na ilha de Patmos, Deus se apresenta em Cristo Jesus como Ele verdadeiramente é, na totalidade do seu poder, da sua natureza, ao ponto do apóstolo João ser visto como morto, cair como morto aos seus pés. Então, queridos, se a nossa vida não está sofrendo profundos e grandiosos impactos na expectativa de quem é Deus, hoje à noite é uma noite de profunda reflexão e temor. Se eu sair daqui e voltar para Brasília dirigindo, sabendo que eu deixei 2 pessoas com muito temor no coração, eu me sentirei realizado. Ele diz, eu tenho tudo por perda, por causa da suprema grandeza. Outras versões dizem, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então imagina. O apóstolo Paulo ele foi muito longe em Deus. Poucos de nós vai tão longe como aquele homem foi. Quando ele fala isso, da profundidade do conhecimento de Cristo Jesus, vamos pensar um pouco em quem Adão era antes da queda.
Não existia erro, pecado, dor, morte, enfermidade, pobreza, nada. O mundo era um reflexo da eternidade em Deus. O mundo era perfeito. Deus criou e disse: muito bom tudo o que eu fiz. Então, quando o apóstolo Paulo diz que em Cristo estão escondidos os tesouros, é porque quanto mais ele se entrega a Deus, ele desiste, ele perde e abraça aquilo que está em Cristo Jesus. Deus conduz o apóstolo Paulo como um ser humano redimido a toda a herança que antecede o pecado de Adão. É como se Deus pegasse o homem futuro e levasse ele para o passado. Eu gosto de desafiar a igreja dizendo que Gênesis deveria ser o último livro da Bíblia e Apocalipse o primeiro. Porque o Apocalipse nada mais é que a devolução a tudo aquilo que nós éramos sem o pecado. Então o apóstolo Paulo fala muito sobre a herança dos santos na luz. E o que é isso, na minha interpretação? Nada mais do que a devolução da nossa perfeição antes do pecado. Por isso que ele diz, é sublime demais conhecer a Cristo, é alto demais, é profundo demais, é caro demais. Por isso que a gente desiste de tudo e de qualquer coisa, porque quanto mais eu tenho a Cristo, sou achado nele, sou dele e ele é meu, mais eu volto a ser tudo o que eu deveria ser, se o pecado não existisse. Eu passo a ter tudo o que eu teria se Adão não tivesse pecado. O que é uma cura física? Uma amostra grátis do corpo glorioso que nós tínhamos em Adão, macho. Não é o apóstolo Paulo que diz, olha, o Senhor está voltando e vos dará um corpo glorioso. O corpo glorioso que você vai ter em Cristo nada mais é do que a devolução do corpo que você tinha antes do pecado. O que é a prosperidade financeira? A amostra grátis da pobreza que nunca existiu. Nunca existiu. Seja feito na terra como no céu, irmão. Então, se eu supor que é normal a vida que nós vivemos hoje, eu estou dizendo que o Senhor está exportando o que não existe nele. Então, você acha que tem guerra, pobreza, violência, morte, choro, enfermidade no céu? Por isso que o apóstolo Paulo diz, é grande demais, desiste de você para receber Jesus. Desiste do que você tem para receber o que Ele quer te dar. Por isso que é tudo perda. Eu quero perder, porque quanto mais eu perco, mais eu ganho. Eu acho isso magnífico, querido, porque a palavra de Deus é uma lei, um mandamento, porque nos tornamos extremamente involuntários em viver, em amar, em querer o bem. Então Deus coloca a vida em termos legais. Se chama de Senhor e nos chama de escravos, por quê? Porque já não há uma voluntariedade no prostrar. Ele força o nosso prostrar, a nossa obediência. Mas se a gente perceber, o mandamento não existe pelo simples mandamento. O mandamento existe por amor a Deus nos conduzindo à vida. Então, quando Ele pede para a gente amar através de um mandamento, não é que Ele quer que você ame, mas Ele quer que você seja revolucionado por uma prática de amor. Você não quer amar, porque você morreu em Adão. Mas quando você diz que quer Deus e quer caminhar com Ele, Ele te obriga a amar. O amor na Bíblia não é um conselho, é um mandamento. Mas quando você entende que aquilo vai gerar vida, progressivamente você vai desistindo de Adão, desistindo da sua velha natureza, do seu rancor, do seu ódio. Quando você vê, você já está num estilo de vida de amor. O seu ser foi regenerado ao amor, porque antes do pecado você amaria com muita facilidade. A generosidade na Bíblia é um mandamento. Dizimar, ofertar, investir no pobre, na viúva, por quê? Você não quer fazer. Porque você recebe, a palavra diz, olha, quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito.
Não é porque Deus fica preso a você devendo alguma coisa. É porque você entra num fluxo de vida que existia antes do pecado. Onde a vida é fácil, entendeu? Onde o fluxo é constante. E a gente se esbarra na própria obrigação da palavra, que não é uma obrigação, é vida. O que você tem perdido? Você quer ver, em termos práticos, se você tem perdido alguma coisa? É só avaliar o seu tempo de conversão e se perguntar o quão parecido com você mesmo você continua sendo e quão parecido com Cristo você se tornou. Então, se é 10 anos de conversão e você ainda é o que você era 10 anos atrás, você não tem perdido nada, por isso que não tem expectativa, empolgação, não vive aleluiado, irmão. É uma porta sentada no domingo. E para mexer com você, com as coisas de Deus, querido, se você não tem entusiasmo, mas amado, se tem 10 anos e eu perco a cada dia, Maranata, é hoje, é agora. Quando pedem para eu fazer, eu já estou voltando, querido, porque eu fiz, eu não vivo mais por uma obediência exterior, o meu coração foi atraído. O apóstolo Paulo diz, eu quero ser achado nele. Você tem consciência do que é isso? Eu quero ser achado nele. Então você está pronto. É o orar e sem cessar, querido. Ele não falou isso dizendo para você viver ajoelhado 24 horas por dia, porque você trabalha, vive, tem mulher, tem marido, tem criança, trabalha, dirige. Então ele não mandou você parar a vida para orar. Ele está dizendo que aquele que está em Cristo e é achado nele vive em estado de constante aleluia, alerta, prontidão, eis-me aqui. Então eu estou dirigindo, mas eu estou orando, porque eu estou pronto. Eu estou pregando, mas eu estou pronto. Eu estou orando, pregando, meu espírito está aceso, minha expectativa é real, minha obediência é palpável. Eu estou lavando louça dizendo, eis-me aqui. Sabe qual é a minha expectativa, Anderson? Eu acordo e digo, qual é a boa do dia? O que nós vamos fazer juntos hoje? Qual o prejuízo que você vai me dar? Porque você sabia, andar com Jesus Cristo, irmão, é sofrer prejuízo. Mas o prejuízo lucrativo, amado. Porque Ele dá para nós na mesma medida que Ele tira. Ele está tirando tempo da tua vida para dar para outra pessoa, Ele te dá mais tempo. Ele está tirando dinheiro da tua vida para dar para outra pessoa, Ele te dá mais dinheiro. Ele está tirando saúde tua para tu investir em outra pessoa, Ele te dá mais dias sobre a terra. Prejuízo bom, amado. Eu tenho falado no último mês, se eu estava disposto a Cristo hoje, só demora 5 segundos, amado. Só 5. Ele não precisa mais de 5 segundos para falar comigo o que Ele quer. Que é tão bom sofrer na mão de Cristo e ver que esse sofrimento promove eternidade, vida, bênção, provisão, milagre, prosperidade, que eu falo, leve tudo, leve. O que você quer? Leve. Sabe por quê? Porque quando eu vejo Ele falar comigo dizendo, me dê, eu já consigo ter uma visão clara do futuro. Ele já foi lá preparar o futuro para mim. Anderson, eis-me aqui. Me dê sua vida, tome. Anderson, eis-me aqui. Me dê seu dinheiro, tome. Anderson, eis-me aqui. Me dá tua casa, tome. Me dá teus dias, tome. Me dá teu carro, toma tudo, macho. Sou teu. Eu sou achado em ti. É por isso que o apóstolo Paulo desenvolveu desprazer em viver sem propósito. Viver é Cristo, morrer é lucro. Eu quero partir e estar com o Senhor. Só fico por causa da igreja.
Porque o cara tem uma expectativa real, amado, é palpável. O cara diz Jesus, Jesus diz eis-me aqui. Jesus diz Paulo e Paulo diz eis-me aqui. Uma aliança real. Se o seu ego está intacto, querido, não é Cristo que você está seguindo, amado. O seguir Cristo aniquila o ego, a autonomia, o individualismo. Se você está caminhando com Cristo, você está morrendo a cada dia e Cristo está tomando conta de você e te devolvendo a sua nova natureza. Te devolvendo a tudo aquilo que você deveria ser. Porque imagina, querido, se Jesus Cristo tem dificuldade em ter o que é teu, será que Ele tem em você? Porque no final das contas, Jesus não quer o que é teu, Jesus te quer. Mas se você for dele, não há resistência que Ele tenha ao que é teu. Então, se o Senhor demora 10 anos para te convencer sobre o que é teu, será que Ele te tem? Quanto tempo Jesus precisa gastar contigo concernente às escolhas que Ele quer que você tome? Você se assemelha àquilo que você aguarda, amado. Você atrai aquilo que você ama. Você atrai aquilo que você honra. Você é igual àquilo que você está esperando. Você se torna semelhante àquilo que você está esperando. Então, se passaram 10 anos e você quer o Senhor, está com o Senhor, mas não está se assemelhando a Ele, infelizmente não é a Ele que você está esperando. Porque, querido, se for hoje que Ele volta, Ele vai te pegar dançando. Se for hoje, querido, como que Jesus encontra você? Como? O dia do Senhor te pega como um ladrão? Eu fiquei tão impactado esse mês que a gente fala tanto sobre a glória de Deus, glória de Deus, glória de Deus. O Novo Testamento está recheado, o apóstolo Paulo falou 1 bilhão de vezes, viver para a glória de Deus, viver para a glória de Deus, e a gente não toma dimensão. Se a gente for ver no dicionário o significado da palavra glorificar, literalmente é prestar uma homenagem. Então, o que é ter expectativas no Senhor? Ter um estilo de vida prestando uma homenagem a Ele. Então, o que é uma oferta em um dízimo? Para quem não está com Ele e é achado nele é dinheiro. Para quem está com Ele e é achado nele é uma homenagem. O que é a santidade? Santidade não é o que eu deixei de fazer. Santidade é a escolha que assumo em prestar a Ele uma homenagem. O que é adoração? Não é música, é uma homenagem. Tudo é uma homenagem. Não irar-se no trânsito ou se arrepender depois de 5 segundos de ter xingado alguém, só é possível porque a gente diz, Jesus, eu quero te homenagear. Resolver os conflitos matrimoniais, mesmo sem o cônjuge merecer, nada mais é do que Jesus Cristo merece. Que eu não grite, que eu não seja agressivo, Jesus Cristo merece. Que eu preste uma homenagem a Ele, me comportando diferente do que eu me comportaria se Ele não estivesse na minha vida. Muda tudo ou não muda? Jesus, eu quero te homenagear. E, meu irmão, isso é crescente. Quanto mais você escolhe homenagear Jesus, mais você surta para bom.
Minha esposa e os irmãos dizendo: o que está acontecendo com você, macho? Está virando pentecostal? Demais, irmão! Demais! Eu não quero ser achado frio, irmão. Se vão me chamar de pentecostal, que bom! Eu quero que fique pior, no bom sentido. Pastor, tão racional, pastor, a gente entra na tua biblioteca, mais de 500 livros, o que está acontecendo? Está perdendo controle no culto, pastor. Eu estou, amado, perdendo controle. Eu quero perder o controle, porque eu quero ser achado nele. A vida não é comum, querido, se relacionando com uma pessoa como Jesus. Os seus olhos são como chamas de fogo. A sua voz é como o som de muitas águas. E João começa a descrever. E quando eu o vi, caí como morto aos seus pés. É possível ter um relacionamento com Cristo na totalidade do seu ser, sem ser afetado profundamente, para nunca mais viver uma vida normal, amado? A minha pergunta é: como você pode ser frígido se relacionando com um Criador do universo? Lembra da mulher que foi pega em flagrante adultério? Os religiosos chegaram e disseram: Moisés mandou apedrejar essa mulher. O que você diz? Aí alguns irmãos sugerem que quando Jesus desceu, ficou brincando com a terra. Eu já ouvi pregação dizendo: é porque Jesus está dando uma grande lição. Se agachou para receber a inspiração do Espírito Santo sobre o que falar. Misericórdia. Sabe por quê? Eu acho que Jesus ficou tão zonzo assim pela tolice da pergunta, que ele falou: rapaz, eu quero até desmaiar de tão tola que é a pergunta. Então deixa eu tentar equilibrar minha cabeça aqui. Aí ele agachou um pouco. Sabe por quê? Porque ele dizia aquelas pessoas: antes de Abraão eu sou, antes de Moisés eu sou. Jesus Cristo não tinha o que responder, porque ele era o que Moisés escreveu. Ele é o que Moisés escreveu. Ele estava na mente de Moisés quando Moisés escreveu. Ele estava ao lado de Moisés quando Moisés escreveu. Ele estava no coração de Moisés quando Moisés escreveu. João diz: sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Agora eu pergunto a você, querido: por que você está do jeito que está, sendo que o seu Deus é essa pessoa gloriosa, maravilhosa, santa, perfeita e eterna? Como que você é o mesmo depois de 1 ano de convertido? Como que você é o mesmo depois de 5 anos de convertido? Como que você é o mesmo depois de 30 anos de convertido, amado? O que não estava acontecendo na tua vida 30 anos atrás precisa estar acontecendo demais hoje. Quanto mais o tempo passa, mais santo, fervoroso, redimido, objetivo você deveria se tornar. É igual um casamento, querido. Um casamento de quem não tem intimidade vira amizade ao ponto de beirar o divórcio. Casamento de quem entende, quanto mais os anos passam, mais junção. Porque quanto mais o tempo passa, mais intimidade você tem. Mais você sabe o que o outro pensa, o que o outro quer, como quer. Então, como que nós estamos há anos com o Senhor e não sabemos o que Ele quer? Não sabemos. Pastor, como saber que é Jesus falando comigo? Como assim, irmão? 5 anos de convertido e você não sabe quando é o Senhor falando com você? Porque a gente pode chegar a essa gloriosa experiência com o Senhor de levar só alguns segundos e minutos para saber quem é.
Porque não há rivalidade. Sabe o que é pecado e desobediência? Somente uma rivalidade de amores. É confuso saber quando o Senhor fala, porque você ama todo mundo. Então há um turbilhão de vozes na tua mente e no teu coração. Mas se o teu amor é exclusivo, não há dúvida da voz de quem você ama. Por que você não consegue discernir? Porque há muitos rivais. Por que nós geralmente exercemos santidade de fuga? Não conseguimos ser luz no mundo e sal da terra. Porque nós sabemos que não amamos ao Senhor adequadamente. Nós sabemos que quem paga mais leva a gente. Que o ambiente nos faz quando nós deveríamos moldar o ambiente. Nós chegamos ao ambiente, o ambiente tem que se adequar a nós e não nós ao ambiente. E por que o cristão foge do mundo? Porque sabe que ele tem uma problemática de amor. Há muitos rivais entre ele e Jesus. Pastor Neil pregou essa quarta-feira aqui, foi? Ele falou semana passada, amado, Deus em amor permite que alguns filhos não cresçam. Falei, rapaz, explica aí, pastor, que trem doido que é esse? Aí ele falou, por amor, o Senhor permite que alguns crentes não cresçam por não terem raízes. Vai continuar sem ser abençoado, vai continuar doente, vai continuar endividado, vai continuar quebrado, sem dinheiro. Por quê? Não tem suporte para aguentar o crescimento. Aí, por amor, Deus diz, fica aí. Eu te amo, mas vai ficar aí. Mas quando é o contrário, eu tenho tudo por perda. Eu não amo nada, eu amo uma pessoa, nem o céu eu amo. Eu não quero ir para o céu, eu estou seguindo uma pessoa. Eu amo uma pessoa e essa pessoa é Jesus. O apóstolo Paulo é o tipo de crente que não corre perigo em ser abençoado. Tendo muito ele é, tendo pouco ele é. Na igreja ele é, na sociedade ele é, em qualquer lugar ele é o que é porque está comprometido com uma pessoa. Ele não está comprometido com uma recompensa, ele está comprometido com uma pessoa. Ele conheceu uma pessoa. E ele diz, eu tenho tudo por perda para conhecer profundamente essa pessoa. Quero conhecer Jesus. Irmão, como isso tem mexido comigo. Eu quero conhecer Jesus. Isso é caro. Por isso que não é todos entre nós. Jesus Cristo mesmo disse, o homem vai empreender uma construção que ele calcule bem o que vai gastar, para não parar no meio do caminho e ser envergonhado. Você vai ter o que você ama. Você vai se assemelhar ao que você aguarda. Porque é dentro disso, querido, nessa fidelidade do pouco que você se habilita ao muito. Nós queremos o fim das coisas sem o peso de seguir a Jesus. E por que eu estou com muita expectativa? Amado, porque o hoje de Deus não tem 24 horas e é por isso que muito crente tem
ficar da beira do caminho, é por isso que existe esse movimento de desigrejado, é por isso que você olha 10 anos atrás e o tanto de gente que caminhava com você não caminha mais. Por quê? As pessoas querem um hoje imediato, sem reconhecer que o hoje de Deus não tem 24 horas. Pedro diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então quando Deus diz, é hoje, filho, eu tenho que dançar, mas esse hoje de Deus pode ser daqui a 10 anos, daqui a 18 anos. Mas quando cumprir, Deus vai me encontrar com a mesma disposição de 18 anos atrás, quando Ele disse: crente não se alegra quando recebe, crente se alegra quando Deus diz. Jesus Cristo disse: quando o Filho do Homem voltar, acaso encontrará fé na terra? Eu substituo essa palavra fé por constância, fidelidade, compromisso. Se passaram 30 anos, o que você falou há 30 anos atrás, o seu coração mantém a mesma disposição depois de 30 anos? Eu prefiro crer no hoje de Deus, nem que esse hoje demore 1000 anos. Sabe por quê? Porque a minha obediência também está preparando a igreja para o meu bisneto, irmão. A minha colheita não diz respeito à minha colheita, a minha colheita diz respeito à colheita de muitos. Então o hoje de Deus não se limita ao agora, ao cronos, as 24 horas que eu conto, mas a eternidade. Deus está bolando um plano com a minha obediência. Quando eu obedeço, Deus trama um plano de redenção ao mundo. Quando eu obedeço a Deus hoje, talvez as minhas ofertas estão protegendo a vida dos meus netos. Olha, tu guardou meu nome, não negou o meu testemunho, fazia tudo certo, mas eu tenho contra ti que tu abandonastes o primeiro amor. Então olha só, Deus não quer que você faça o que Ele mandou, Deus não quer que você faça a coisa certa, Deus quer que você tenha o coração certo, amando uma pessoa e não uma regra ou uma recompensa. Deus falou com você naquela ponta. Na outra ponta, Deus quer você com a mesma disposição de coração e fervor. Eita, Jesus é hoje. Eita, Jesus é hoje. Eita, Jesus é hoje. É hoje. Irmão, é por isso que a igreja está rasa. Porque a gente está contando as bênçãos de Deus a partir das 24 horas. Olha a promessa que Deus fez aos santos do Antigo Testamento, em Hebreus 11, diz: esses homens dormiram sem receberem o cumprimento da promessa. Mas Deus não disse que eles receberiam? Um pastor, numa das conferências de líderes e pastores do CEPAL, contou uma história que, se você ouvir, mexe demais com a gente, querido. Que um casal de missionários abandonou tudo em nome de Deus, foi para uma outra nação, outro país, ficou servindo a Deus por mais de 20 anos. Já perto da velhice, retornaram para casa, de navio. Ao avistarem o porto, viu uma movimentação de gente, festa, balão, fogos e tal. É a nossa igreja preparando o nosso retorno. E quando o barco atracou, que eles foram ver, não era a igreja. Tudo bem, mas deve ter alguma coisa em casa nos esperando. E eles chegaram em casa, não tinha igreja, não tinha família, não tinha ninguém, não tinha nada. E aquele homem já entrou dentro de casa irritado, e a esposa querendo amenizar a situação. Ele diz: eu não estou nem aí não. Como que esse Deus trata seus servos dessa maneira? Depois de nos enviar por mais de 20 anos a sua obra, é assim que Ele nos recebe em casa? E ela: calma, amor, não é bem assim. Ele falou: eu vou sair, fica aí, conversa com teu Deus e pergunta para Ele se é assim que Ele trata seus servos. E aquele homem passou o dia na rua irritado e voltou para casa,
Quando voltou para casa, ele perguntou à esposa: falou com teu Deus? Falei. E o que ele disse? Que ainda não chegamos em casa. Quem você está seguindo, amado? Uma pessoa ou uma recompensa? Porque a força de toda a sua fé não se baseia numa recompensa, se baseia em uma pessoa. Aquele que quer ir para o céu não tem fervor espiritual. Só tem fervor espiritual aquele que está seguindo uma pessoa. Sabe quem desiste com muita facilidade? Renuncia, ama, pede perdão, investe. Faz qualquer coisa em nome de Deus. Não é aquele que está visando o céu. É aquele que caminha com uma pessoa. Porque andar com Jesus é surpreendente, querido. É um fator surpresa, é uma vida cheia de adrenalina. Você não sabe o que vai acontecer na próxima fase, mas você descansa sabendo, é o melhor que vai acontecer. Martinho Lutero disse: eu não sei quais são os meus caminhos, mas confio naquele que está me guiando. Então, quando Jesus Cristo diz: filho, faça isso, de pronto você obedece, porque você sabe que eternamente alguma coisa aconteceu a partir da sua obediência. Imagina se o apóstolo Paulo não tivesse obedecido a Deus. Nós nem estaríamos aqui, porque todos nós, rara exceção de 1% hoje aqui entre nós, é judeu. Todos nós aqui somos gentios. Se o apóstolo Paulo não tivesse amado a Cristo, nós não existíamos. Porque aquele homem seguia uma pessoa, o evangelho foi pregado aos gentios, que somos nós. A sua obediência promove consequências eternas. Tudo que você faz, você não faz pelo fazer, você faz porque você quer conhecer Jesus. Imagina, querido, você compra um livro, e por que você está lendo esse livro? Porque eu quero conhecer Jesus. Por que você perdoa essa pessoa? Porque eu quero conhecer Jesus. Por que você amou essa pessoa? Porque eu quero conhecer Jesus. Por que você ajuda o pobre? Porque eu quero conhecer Jesus. Por que você deu a outra face? Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Como que você acha que uma pessoa saía ao se encontrar com Cristo e ter alguns segundos e minutos com Ele? Nele você se torna essa pessoa que já não vive mais no mundo por acaso. Por isso que ele disse: luz do mundo, você não está aí, irmão. A Deus dará, ou deixa a vida me levar. Ele diz: você é a luz do mundo, em mim você traz sentido à terra. Você já não vive por viver, você já não faz mais por fazer. Olha o que o apóstolo Paulo disse: quer coma, quer beba, faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, eu não faço mais o que faço pelo simples fazer. Tudo que sou, tudo que tenho, tudo que faço, tudo que penso, tudo que ouço, tudo que vivo, está conectado a um propósito, e esse propósito homenageia a Cristo e o torna conhecido entre nós. Olha o nosso conceito errado de igreja. Igreja para nós é o lugar no qual nós vamos obter uma resposta ou adquirir uma bênção. É um conceito errado, amado.
Sabe o que é a igreja? A igreja não é o lugar onde você encontra Deus. A igreja é o lugar onde você revela que se encontrou com Deus. O único que deve se encontrar com Deus na igreja é o ímpio, o pecador, que não o conhece. Mas o crente não vem para a igreja para encontrar Cristo. O crente vem para a igreja para mostrar para o irmão que encontrou a Cristo. O apóstolo Paulo diz, quando vocês se reunirem, um tem salmo, um tem cântico, um tem doutrina. Quando os santos, os filhos de Deus se reúnem, cada um de nós demonstra ao irmão e a todos os irmãos o que recebeu da parte do Senhor. Porque o cristão não é aquele mais que congrega somente no domingo. O cristão é aquele que se assume como a igreja da segunda-feira, onde ele estiver. Olha como mudaria tudo. Quantos irmãos nós temos aqui hoje? Se cada um tivesse em mente essa responsabilidade, esse compromisso, eu estou indo para a casa do Senhor, não somente para receber, mas para entregar o que tenho recebido. Tá doido, irmão? Nem cabia aqui, já tinha que mudar de novo, era um estado de aleluia, irmão. Pastor, desculpa, mas eu não consigo ficar não, eu gosto de andar. Pode andar? Imagina esse estilo de vida, amado. Estilo de vida útil. Estava lendo um livro, né? Pregamos na Bolívia semana passada, estava lendo um livro, O Reino de Deus no meio dos negócios. Porque, por exemplo, empresário é igual músico, se sente pecador demais, amado. Quando o músico se converte, a igreja pesa, que é uma profissão indigna, que o indivíduo tem que largar tudo e tal. O empresário da mesma maneira, o cara está ganhando muito dinheiro, aí vem para a igreja, tentando se redimir, dá o dízimo, já me perdoa, não me mata não. Porque a igreja não está ensinando os filhos de Deus a viverem para a sua glória. E nesse livro, o camarada falou um negócio tão profundo que deu vontade de gritar, irmão. Eu segurei o choro no avião e uma vontade de sair gritando dentro do avião. Ele disse, quando a igreja, os pastores ensinam os filhos de Deus a viverem para a glória de Deus, quando o vendedor fechar uma venda, ele vai ter o mesmo sentimento de euforia de um missionário convertendo uma alma. Ele vai ouvir o Espírito Santo dizendo, você foi criado para esse propósito. Você é um vendedor, você não é um pastor, você não é um mestre, você não é um músico, você é um vendedor. E toda vez que você vender, feche os olhos e chore de emoção, dizendo, louvado seja o Senhor, porque Ele me deu essa sabedoria. Então imagina, esse empresário missionário traz o dinheiro para a casa do Senhor no domingo. Mas o irmão que orou traz a revelação do Senhor. O irmão que estudou traz a doutrina, a revelação de quem Deus é. Ninguém vem de mãos vazias. Um tem as mãos, outros têm os joelhos e os outros têm a corda. Mas não é assim. Está vindo todo mundo para a casa de Deus de mão vazia. Porque não tem sido ensinado a ficar de mão cheia de segunda a sábado. Não tem expectativa, amado, de nada. Está tímido. Naquela tempestade que Jesus estava dormindo, olha a repreensão de Jesus, porque ainda sois tímidos. Ou seja, já está caminhando comigo há um tempo, a timidez já deveria ter morrido. Quanto mais está comigo, mais aleluiado fica. Está com medo por quê? Já tem maturidade de você mesmo mandar a tempestade se calar, porque ainda és tímido. Porque vai chegar um tempo na nossa fé que nem com Deus a gente fala mais. Entendo o que eu estou dizendo, né? Tem algumas pessoas que dizem que quando o crente é fervoroso, essas pessoas criticam dizendo, mas está mandando em Deus, é agora? Está ordenando Deus? Não, amado. É que quando a gente amadurece, a gente sabe que nós nos tornamos os representantes de Deus. Quem é policial aqui? Levanta a mão. Poucos irmãos. Vocês estão na rua
e vocês viram um indivíduo ir contra a vida de alguém, um roubo, um furto, vocês ligam para o quartel dizendo, posso prender? É assim, irmão? O que o policial vai fazer? Assim é o crente, macho. Ele não precisa ficar ligando para Deus, dizendo, Deus pode, não, irmão. Porque ele já amadureceu ao ponto de saber qual é a sua responsabilidade no reino. Então, um cristão que assume a sua responsabilidade também se transforma em um agente de transformação. Embaixador do reino, cooperador de Deus. Porque nem tudo Jesus perguntava para o Pai, viu? Nem tudo os apóstolos perguntavam para Jesus, porque já sabiam o que tinham que fazer. Eles só tinham a expectativa da próxima fase. Em Atos dos Apóstolos, escrito que Paulo, reunido com alguns irmãos, e o Espírito Santo falou com eles sobre tudo aquilo que aconteceria com o apóstolo em Jerusalém. Olha o que o apóstolo Paulo falou, não faça isso com o meu coração. Ou seja, amo vocês. Ele diz, expressamente, o Espírito Santo de Deus já me assegura que eu devo ir, e eu estou pronto para ir, se necessário for morrer. Ou seja, crente maduro não é pego de surpresa, não precisa do eis que diz o Senhor. Tem uma fase para a gente viver em dependência, mas tem uma fase que nós vivemos em independência, porque o Pai tem interesse de falar diretamente com o Filho e preparar o espírito dele. Então olha o que o apóstolo Paulo disse, eu não sou mais criança, eu sei o que tenho que fazer, Deus já me falou, não faz isso, não, eu vou fazer, Deus já falou comigo. Porque o apóstolo Paulo é desse, de acordar e dizer, qual é a boa? Qual o prejuízo do dia? Vai para Jerusalém, vai apanhar, vão te prender e vão tentar te matar. Tamo junto. Aí vem um outro crente dizendo, não faz isso, eu vi pelo Espírito que você vai ser preso. Eu já sei, macho, já estou pronto, já perdi. Já perdi. Eu não tenho uma vida como preciosa, ele disse em outro lugar. Perdi. Perdi para ter um prêmio que você não quer ter. Perdi para caminhar com uma pessoa que você não quer caminhar. Olha que conceito de santidade mais maravilhoso, querido. Amado, porque você não faz o que faz? Porque eu amo Jesus. Não é questão de recompensa, céu, inferno, colheita. Não, eu amo uma pessoa. E essa pessoa me sacia. Isaías e Salomão falaram quase a mesma coisa, dizendo que aquele que está faminto faz do amargo doce. Ou seja, você só pode dar de comer para quem está com fome, mas você não pode dar de comer para quem está saciado. Quem quer uma recompensa vive com fome, por isso quem pagar mais leva. Quem está satisfeito é porque caminha com Cristo. E quem senta na mesa para comer de Cristo, ninguém mais consegue dar de comer para essa pessoa. Se Jesus dá de comer para você, quem pode te dar de comer? Seu paladar, aguçou. Estava falando com os irmãos, que pastor da hora, mano. Nunca vi um pastor com a cara tatuada. E aí, pastor, o que é que você tem a dizer sobre isso? Nada. Eu quero conhecer a Cristo, ser achado nele, participar do poder da sua morte, da sua ressurreição. Eu quero falar sobre morto ressuscitando. Você quer conversar sobre isso? Eu quero conversar sobre enfermos sendo curados. Você quer conversar sobre isso? Eu quero falar sobre Jesus voltando. Eu não estou nem aí. Não tenho nada a dizer. Quem quer, quem não quer, quem gosta, quem não gosta, não me interessa.
essa, amado? Eu estou morto. Mas você vê, pastor, beber pode. Pastor, tatuar pode. Não! Eu quero conhecer a Cristo, entende? As raposinhas e pendir na plenitude. Ô pastor, glória a Deus, hein? Eu quero fazer um aqui no meu pulso. Amada, dá licença. O que é que o senhor acha? Uma irmã semana passada. Amada, por favor, dá licença. Aí o irmão chegou para mim e disse, pastor, por que você está calado? Porque eu estou meditando. Pastor, por que você está com fone no ouvido? Eu estou ouvindo, estou louvando. Pastor, por que você é tão calado? Amado, porque eu estou ruminando a voz do meu amado. Me deixa aqui quietinho. Olha, deixa eu explicar. Eu estou aqui, mas não estou aqui. Nós nos esbarramos nos nossos amores por aquilo que não é Jesus, por aquilo que não tem importância eterna, por aquilo que não transforma a nossa natureza. Eu quero conhecer Jesus. Então nunca mais pense que aquilo que Deus pediu de você é pelo simples pedir. É para te tornar semelhante a Jesus. Tudo que Deus te pede porque aquilo é o fator impeditivo de sua plenitude. Quando Deus pede Isaac, ele queria Abraão. Isaac é o fator impeditivo a uma vida plena. Abraão, eu quero teu filho. Ele não queria o filho, ele queria o pai. Então, nada do que Deus te pede, querido, é destituído do fato de que Deus já preparou algo melhor. Deus não queria dar a Abraão Isaac. Queria dar a Abraão a multidão. Mas Abraão amava tanto Isaac, que ele jamais conceberia a visão de uma multidão. Então, quando Deus te pede, é para te livrar de ti mesmo e te colocar aqui, ó, eu quero conhecer a Cristo. Desista de você, perca para ganhar. Perca para ganhar. Não que eu tenha obtido ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Prossigo para alcançá-lo. Então tudo que faço, não faço pelo fazer. Faço porque estou perseguindo uma pessoa. E essa pessoa que eu estou perseguindo requer isso de mim. Ele merece. Não foi a canção dos Morávios? Por que vocês vão se vender como escravos para pegar os escravos? Porque Cristo merece. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Amado, Jesus merece que você não seja egoísta. Jesus merece que você tenha um casamento pleno, amado. Jesus merece que a sua casa seja uma mini igreja, uma casa de paz, um local de redenção, onde não há grito, estupidez nem violência. Por que sua família cresce em perfeição? Porque nós estamos homenageando Jesus. Por que você não grita mesmo tendo motivo? Não. Porque eu estou homenageando Jesus. Por que você é o que é? Porque eu estou homenageando Jesus. Eu quero ser achado nele. Eu quero ser achado nele. Você consegue dimensionar isso que eu estou dizendo?
uma vida em estado de constante aleluia. Pega o que você sente enquanto nós adoramos juntos aqui a Deus, uma presença tão maravilhosa enquanto nós louvávamos, assumindo a possibilidade disso fazer parte da nossa vida de segunda a sábado. Trabalhando, orando. Dirigindo, orando. No ônibus, orando. Eu desafio a igreja que eu pastoreio, amado, minhas maiores experiências com Deus não têm sido nem na igreja. É vivendo. É tomando um cafezinho de manhã, pensando em Jesus e a lágrima descendo fácil. Ah, como eu te amo. Eu gosto de uma experiência que nós tivemos como casal. E às vezes a gente fica meio... Eu confesso, eu fico meio entristecido. Eu acho o seguinte, nos tornamos pecadores por causa de Adão. Por causa do pecado, a vida não é fácil, a vida é uma guerra, é um combate. Mas onde há redenção, há paz. Onde há redenção, crescemos em plenitude. Então eu não finjo a tristeza quando um casal de crentes chega em ponto de guerra, de violência, de divórcio, de estupidez, que é contrário ao que Cristo fez para nós na cruz. Deus nos deu uma nova natureza e uma nova vida na cruz do Calvário. Então é inconcebível um cristão caminhar com Deus sem ser redimido em tudo. E foi assim que a gente casou, né? Temos 10 anos de casados. Foi uns 9 anos atrás, quando eu só tinha para dar a essa mulher um colchão no chão sem cama e um fogão sem botijão, e a vida era boa demais. Ficamos um ano em missões aqui em Anápolis. Difícil, amado. Fome, sofrimento, mas milagre também. Aí ela falava, ô, tempo bom, né? A gente viveu tanto milagre, vamos voltar. Eu falo, quero nada, macho. Tem a parte boa, mas era difícil demais. Mas um belo dia a gente assistindo, o colchão no chão, e ela deitada no meu colo, a gente assistindo a TV em cima de um caixote, comendo uma pipoca. Aí eu ali, balbuciando uma oração, salmodiando ao Senhor, orando em outras línguas, e a presença do Espírito Santo entrou ali, a gente assistindo. Aí ele me abraçou, eu falei, ah, que presença gloriosa, né? E fiquei ali, caladinho, orando, e ela assistindo. Mas o negócio foi esquentando, 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 eu não aguentei, comecei a chorar, louvando ao Senhor, santo, maravilhoso, eu te amo. E eu comecei a orar por ela, botei minhas mãos nela, dizendo, obrigado pela vida da mulher que você me deu. Comecei a abençoá-la, e ela sentada no meu colo e minhas lágrimas caindo em cima dela. Eu acho que hoje eu posso pedir o braço dela, e ela me dá. Sabe por quê? Porque ela tem plena convicção que eu não escolhi somente amá-la, mas eu escolhi amar a Cristo, por isso ela está segura. Ela não está segura em quem eu sou, ela está segura em quem me torno por amar a Jesus. E é disso que eu estou falando aos irmãos hoje. A sua vida deveria ser diferente, não pela vida diferente em si, mas por causa do seu amor a Jesus. Não tem vinda simples, amado, quando você ama ao Senhor. E disse Deus, haja luz. Você imagina, Jesus é a palavra criativa de Deus que criou todas as coisas. E essa pessoa caminha com você, habita em você. Como que a tua vida pode ser comum? Como?
Como, meu irmão? Como que sua vida pode ser comum? Eu estou vendo, irmão, tenho falado muito esse mês. Jesus está aprontando algo no Brasil que vai fazer muito barulho daqui a muito pouco tempo. Não sei se você tem percebido o tanto de gente nova, homens e mulheres, jovens abaixo dos 25 anos, um movimento silencioso, e Deus levantando essas pessoas. Você está vendo pastores novos se levantando, e esses pastores novos não se acham melhores que os pastores antigos. É a profecia se cumprindo, o coração do filho ao pai, o coração do pai ao filho, e um movimento crescente. Líderes de adoração no Brasil sendo levantado abaixo dos 25 anos. Silencioso, um movimento de quebrantamento, expectativa, santidade sendo gerada. Jesus vai fazer muito barulho nos próximos anos no Brasil. E se você não amá-lo, você não vai fazer parte disso. E a nossa oração hoje é: Jesus, não deixa a gente fora dos teus planos. Nessa agenda da última hora, nos últimos planos de Jesus, quem tem muito dinheiro, e esse muito dinheiro é de Jesus, vai ter muito mais. Por quê? A marca da besta é uma marca econômica, determina a economia das nações. E o Senhor tem interesse de prosperar um crente e uma igreja que vai saber administrar o tempo de crise. Muita coisa gloriosa está para acontecer. E se você não amar Jesus, você vai ficar de fora. Você quer ficar de fora? Eu tenho chorado dizendo: não me deixe de fora dos teus planos. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Vamos ficar de pé. Chamar a equipe de louvor. E eu queria abençoar algum de vocês. Se a palavra fez sentido, se a palavra te encontrou nessa noite, faz sentido ao que você tem gerado no Espírito, nós queremos orar pela tua vida e te abençoar. Estabelecer um novo início, um novo ciclo na tua vida. Eu queria que você viesse aqui à frente.